Gente, hoje é a nossa segunda aula, né? Então, nós vamos começar a conversar a respeito de direito, né? Então, quando a gente fala de direito, a gente fala no sistema de normas. Essas normas, condutas e princípios, elas têm o objetivo de regular uma relação social, tá? Então, facilitar a vida dos indivíduos. O objetivo aqui é que a gente viva num estado de direito, né? Nesse estado de direito, as pessoas elas devem seguir padrões e esses padrões não devem ser desviados. Então, por exemplo, se eu aqui em Curitiba cortar um pinheiro do Paraná, eu vou ter que pagar uma multa. E eu não vou poder me defender dizendo que eu não sabia que eu não poderia cortar aquela árvore, tá? Então, direito está associado a essas relações sociais, tá? As fontes do direito, eles se baseiam em princípios, norma jurídica, doutrinas e jurisprudências. Quando a gente fala de princípios, a gente está falando na vontade da maioria, tá? Então, quando eu crio uma determinada lei, eu estou levando em consideração um princípio, tá? Então, eu estou me baseando em algo. Esse princípio, ele é soberano, ele está acima das outras questões. Então, por exemplo, lá em química, quando a gente tem o princípio de Lavoisier, esse princípio é o princípio básico da conservação, tá? Então, eu tenho que me basear nele para entender as demais questões, tá? A norma jurídica, ela vai representar a vontade da maioria e ela surge através dos representantes que nós elegemos. Tá? Então, por isso que é tão importante votar direito. Né? A gente tem que delegar a função a uma pessoa competente. A partir do momento que a gente elege um indivíduo que não tem capacidade para elaborar alguma coisa, a gente está comprometendo a norma jurídica, tá? Dentro da norma jurídica, nós temos as leis, e essas leis lá se dividem em leis ordinárias, lei delegada, lei complementar, decretos, medidas provisórias, emendas constitucionais, resoluções. É muito interessante vocês entenderem que eu tenho uma lei e essa lei só vai entrar em vigor a partir de um decreto. Eu tenho que ter um decreto que coloca aquela lei em vigor, tá? Essas condições, essas leis, elas devem ser seguidas e respeitadas por todos, tá? E elas seguem uma forma bastante específica. Por exemplo, resolução. Eu vou ter o nome da resolução, o número e a data em que ela foi colocada em vigor. Leis, eu tenho o número e data. Decreto, eu tenho o número e data. Dentro dessas condições, eu tenho os chamados artigos, parágrafos e incisos de cada uma das leis. Nós temos normas jurídicas compulsórias, né, que todo mundo tem que seguir, que é uma obrigatoriedade, e eu tenho aquelas voluntárias. Então, por exemplo, quando a empresa diz que segue a ISO 9000, ela não está cumprindo uma lei, ela está colocando em prática uma norma voluntária. Então, é uma opção dela seguir aquela norma, tá? Óbvio, a empresa faz isso para facilitar a vida dela. A partir do momento que ela tem tudo padronizado, as coisas funcionam muito mais facilmente, tá? Doutrina. É interessante a gente entender assim, ó, que quando a gente é indivíduo, a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Quando a gente fala de empresa, a gente só pode fazer o que a lei autoriza, certo? Então, como pessoa, eu posso fazer qualquer coisa que a lei não proíbe, como empresa, eu tenho que fazer apenas aquilo que a lei autorize, tá? Então, administrar é prover aos interesses públicos, conforme está caracterizado na lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados, tá? Então, eu sigo como empresa o que está escrito na lei. Então, quando eu for trabalhar em algum lugar e alguém me mandar fazer alguma coisa, jogue esse lixo, queime esse lixo. Onde está escrito que eu posso fazer isso?
tá? Jurisprudência. A jurisprudência é assim, aquela decisão que se tornou padrão, né, que já foi uma decisão tida por muitos juízes, ela se torna uma jurisprudência. Então, ela se torna uma tendência, tá? Eu posso me basear naquela definição do juiz para corrigir as demais situações. O direito. O direito ele está estabelecido entre direito público, interesses estatais, o direito coletivo, que é o interesse da sociedade, e o direito privado, que é o interesse individual. Quando a gente fala do direito coletivo, a gente fala do direito difuso, que entra aí a questão de meio ambiente e entra também a questão de qualidade, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. A nossa base fundamental é a Constituição Federal. Ela foi promulgada em 1988. E quando a gente fala de direito ambiental, a gente fala do artigo 225 da Constituição Federal. E lá a gente tem definido que todo mundo, né, todos os brasileiros têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum, né? E esse meio ambiente, ele é essencial para a qualidade de vida, né? E deve ser preservado e defendido por nós e pelas futuras gerações. O surgimento das legislações ambientais, ela veio em função de crises ambientais, dos recursos limitados e das necessidades ilimitadas, tá? Então, crise ambiental seria, assim, as questões que nós enfrentamos, como aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, chuvas ácidas, isso é uma crise ambiental. Então, independente de aonde esteja ocorrendo, né, a contaminação, essa poluição ela vai ser globalizada, ela pode migrar de um país para outro, né? Recursos limitados, então, por exemplo, o petróleo é um bem natural limitado, né? Então, vai ter um determinado período em que ele vai acabar e nós teremos um problema muito grande com relação a esse bem, tá? E necessidades limitadas, né? As empresas elas precisam produzir, os países precisam gerar economia, gerar dinheiro, né? Então, as minhas necessidades elas são inúmeras, elas são ilimitadas. Os acontecimentos que contribuíram para a preocupação ambiental: o esgotamento dos recursos naturais e aumento do nível de poluição, interesse dos países desenvolvidos em conter a poluição ambiental. Muita gente bate na tecla, eles já esgotaram os recursos naturais deles e agora eles querem dar palpite nos recursos naturais dos outros países. Não é bem assim, eles estão recuperando o meio ambiente deles e eles estão tentando fazer com que ninguém cometa o mesmo erro, tá? Ocorrência de desastres ambientais e a pressão da opinião pública. Aqui entra muito essas questões de furacão, de inundação, de aquecimento das calotas polares, tá? Então, isso está realmente gerando uma comoção pública. Equívocos ambientais. É bastante importante a gente entender que a poluição ela não respeita fronteiras, tá? Então, as escolhas que o Brasil faz não é apenas do Brasil, é do mundo inteiro. Então, aquela fumaça gerada pelas queimadas, ela não vai ficar restrita ao país. Acho que a nuvem de gafanhotos é o melhor exemplo que a gente pode ter, né? A nuvem de gafanhotos teve origem na Argentina, só que ela não ficou na Argentina, ela migrou para o Uruguai, para o Brasil, né? Então, a poluição, né, os problemas ambientais, elas não são restritas, elas são globalizadas. Então, com esse conceito, fica bastante fácil entender que os efeitos eles se estendem para outros locais, tá? Então, aqui eu comentei com vocês a respeito da diminuição da camada de ozônio. Então, os clorofluorocarbonos, os CFCs, eram gases refrigerantes. Eles foram durante muitos anos utilizados nas geladeiras. Então, aquela serpentina que tinha atrás da geladeira, que eu particularmente colocava roupa meia para secar, ou para esquentar, né, no frio antes de usar, ela tinha essa circulação de CFC.
O que que acontece? O ozônio é uma molécula triatômica de oxigênio e ela é bem instável. E na presença de clorofluorcarbonos, ela se liga, quebrando essa estabilidade, tá? Então, em função desses gases, eu tenho uma diminuição na espessura da camada de ozônio. A camada de ozônio nada mais é do que um filtro natural dos raios ultravioletas. Nós temos 3 tipos de raio: UVA, UVB e UVC. A camada de ozônio, ela filtra os UVCs, que são os de baixa frequência e que são os mais comprometedores, tá? Então, a partir do momento que lá em 1928 a gente começou a usar esses elementos, eles foram usados até 1970. Nessa data começou o questionamento com relação à possibilidade de afetar a camada de ozônio e aumentar a radiação solar aqui no planeta, tá? Então, aqui é um esqueminha que eu coloquei para vocês entenderem o que é o sequestro ali, né? Então, as moléculas de cloro, de flúor e carbono, elas se ligam ao oxigênio triatômico e acabam desestabilizando a molécula. Aquecimento global. O aquecimento global ele foi forjado, né, ele foi fundamentado em função de alguns gases, principalmente os gases derivados da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, por exemplo, a combustão, vocês vão ver em química, nós temos um combustível, um comburente, que é o oxigênio, a queima completa vai gerar CO2 e água. Tá? Então, qualquer queima completa de combustível vai gerar CO2 e água. O CO2 é um elemento que impermeabiliza, né, a atmosfera, impossibilitando a saída dos raios. Tá? Então, os raios batem, refletem e fazem com que ocorra um aumento do aquecimento dessa região. Tá? O gás metano é outro elemento. Esse gás metano ele é muito gerado na decomposição da matéria orgânica, então lixões geram metano, toda a decomposição orgânica gera o CH4. E os chamados óxidos nitrosos, que daí é uma questão até mesmo do nitrogênio já presente na atmosfera. Tá? O óxido nitroso normalmente ele é gerado em função da queima de combustíveis, tá? A chuva ácida, que é também uma questão de queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis eles têm uma quantidade muito significativa de enxofre e nitrogênio, tá? E quando a gente queima esses elementos, a gente acaba comprometendo o meio ambiente em função da presença de SO e NO, tá?